uso e a sujeição. Quem te deu autoridade foi Deus. Amém? Amém. Quem te deu autoridade foi Deus. Quem te deu autoridade. Usar a autoridade, irmãos, é ser sábio. Saber usar a autoridade. Nós temos aqui na igreja, aqui eu acredito em todas as organizações tem, que é uma chamada hierarquia. Vocês compreendem o que é hierarquia, né? Tem um líder, tem um vice-líder, tem isso, tem aquilo, tem aquilo, ok? Até chegar o pastor aqui, Vanderlei, que é o responsável da igreja. Amém? Amém. Toda autoridade, ela se conflita, ou ela entra em conflito, quando ela não respeita os líderes da igreja. Toda autoridade. Amém? Amém. Você pode ser um mega pregador, pode ser um pregador especial, pode ser um líder maravilhoso, pode ser o maior dizimista da igreja, mas se você não aprendeu o que é sujeição, você, me desculpa, mas você está pegando o caminho do inferno. Amém? Amém. Porque a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, perante a mão potente de Deus. Amém. Se você não aprende a se sujeitar pelos líderes da sua igreja, como é que você vai sujeitar uma mão que você não vê? Amém? Amém. Agora, deixa eu também dizer outra coisa: sujeição não é falar sim senhor para tudo. Ah, sim senhor, sim senhora. Ah, é verdade, tá bom. Ah, bate a cabeça na parede, tá bom. Sujeição é compreender o que é certo e o que é errado. Aleluia. Glória a E Deus. fazer o que é certo de acordo com a sua liderança. Glória a Deus. Você é um pouco de falando em liderança, dando um pouco do tema, eu havia admitido, eu pensei que nós íamos trabalhar também na parte da tarde, mas nós temos que ir almoçar, na verdade, vocês vão comer já ou não? A palavra. Então vai, podemos ir mais um pouquinho, mas a gente vai ter que parar logo daqui a pouco, lá para as 4h30, 5 horas, para vocês poderem almoçar alguma coisa. Não. Então eu vou ter que adiantar aqui um pouquinho. Amém? Segundo ponto, que a gente estava falando até agora sobre o papel do pastor, o papel do líder. Amém? Eu quero falar sobre 3 níveis de liderança neste momento. Para isso, abram as suas Bíblias em Êxodo capítulo 17, versículo 1 até o 7. Êxodo está facinho, né? Está aí dentro da Bíblia também, eu já achei ele uma vez. Glória a Deus. Glória a Deus. Êxodo capítulo 17, versículo 1 até o 7. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pela sua jornada segundo o mandamento do Senhor e acamparam em Refidim. E não havia ali água para o seu povo beber, Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede? A nós, a nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? E toma contigo alguns dos... só um pouquinho. Que farei deste povo? Daqui a pouco me apedrejarão, disse ele. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos da cidade de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio, e vai. E eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim fez diante dos olhos dos anciãos da cidade, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel. E porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no nosso meio ou não? Êxodo capítulo 17, versículo 1 ao 7, na versão revista e corrigida. Massá e Meribá significa lugar de contenda, de confusão, de discussão. Amém? Amém. Quando nós falamos de liderança, na tipologia, algumas vezes Israel é tido como sombra
ou como tipo da igreja do Novo Testamento? Como a maioria de vocês devem saber ou sabem, a igreja do Novo Testamento começou no livro de Atos, capítulo de número 2. Ela foi gerada em Pedro em Mateus capítulo 16, quando o Senhor pergunta para Pedro assim, pergunta para os discípulos, o que dizem os homens do que é o Filho do Homem, ou quem é o Filho do Homem? E alguns disseram, Elias, Jeremias ou um dos profetas. Daí vocês me dizem, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E o Senhor Jesus fala para Pedro assim, bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, que não te foi revelado carne ou sangue, mas meu Pai que está no céu, e eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prosperarão contra ela, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e que desligares na terra será desligado no céu, e por aí vai o texto bíblico. Quando nós olhamos a palavra, nós percebemos que havia já um protótipo de como deveria ser a igreja, e a nação de Israel deveria ser esse protótipo para nós hoje aqui na Bahia. Essa igreja, ela tinha um caminho muito interessante. Primeiro, Deus estabeleceu o povo de Israel com um propósito específico e definido, e Deus estabeleceu você aqui na Bahia com um propósito específico e também definido. Amém? Deus estabeleceu o povo de Israel que era nômade. Lá, o propósito deles era caminhar e sair até a terra prometida, e nós aqui também somos nômades. E nós estamos na terra, mas nós não somos dessa terra. Algumas pessoas falam, então vocês são alienígenas. Pensem o que pensarem de nós. Nós estamos de passagem, nós vamos morar na Nova Jerusalém. Então, o líder, ele precisa tirar para a congregação elementos administrativos que possibilitem tirar a igreja de dentro da igreja. É exatamente isso que nós precisamos fazer. O líder de hoje precisa ter a capacidade de tirar a igreja de dentro da igreja, tirar a mente do povo desse pensamento. Hoje é dia de culto, eu tenho que ir lá, eu tenho que orar, eu tenho que levantar a mão, eu tenho que ofertar, eu tenho que ir para casa. Não, você precisa de algo mais. Você precisa ser um povo que caminha com direção de ir para o céu. As pessoas vão chegar na igreja e elas precisam que você seja um líder transformador, que através de você eles sejam transformados pelo poder da palavra. Como isso acontece? Quando nós anunciamos a palavra. Amém? Amém. Então ser líder não é algo muito fácil. Ser líder não é algo que você conquista de uma maneira bem tranquila. Não. Ser líder precisa aprender algumas coisas e utilizar métodos. O próprio Jesus utilizou métodos diferentes no seu ministério. As pessoas doentes ele tratava de uma forma e os discípulos eles tratavam de outra forma. O Senhor Jesus tratava de outra forma. Amém? Amém? Amém. Você precisa saber que hoje você está aqui hoje não como membro, mas como um obreiro da casa de Deus. E você precisa carregar as cargas desse sacro santo ministério. É sua responsabilidade carregar a carga da igreja. Para você saber o que é isso, você precisa definir esse verbo. Você está na igreja de Deus, ou você está nessa igreja, ou você é dessa igreja. A ver, você está nessa igreja ou você é dessa igreja? Quantos são dessa igreja? Levante a mão. Agora, quantos estão? Bem? Porque muitas vezes é isso. E aí você eu estou lá com o pastor Vanderlei, eu estou lá na igreja dele. Então eu não estou falando com você, infelizmente. Mas você fala, não, eu sou dessa igreja, essa igreja é minha. Quando o pastor, as irmãs foram decorar e colocar esse pano aqui, eu estava lá falando, você como bonita a minha igreja. Amém? Porque é minha igreja. E quando comprou o sonho e colocou ali, o pessoal, puxa, mas como ficou bonito aquele lugar? Porque eu sou dessa igreja, a igreja é minha. A igreja é sua. Agora aquele que está na igreja não tem compromisso. A pessoa que está na igreja, a primeira palavra da vida fala assim, eu não preciso passar por isso. Amém? Agora, como nós estamos falando de líderes que são da igreja, nós precisamos de algumas coisas. Primeiro, o líder precisa aprender a administrar com paixão. A paixão é o combustível da boa liderança.